Mais uma vez, bom dia. Para os irmãos que não ouviram, o pastor Viana, ele está lá no sepultamento do irmão da irmã Regina, tá? Por isso que ele não está com a gente. Ontem, eu falei sobre o servo do Senhor, aqui no nosso musical. Eu preguei em Isaías capítulo 49, versos de 1 a 6, falando sobre o servo do Senhor. Hoje, eu quero falar com os irmãos a continuação, a vitória do servo do Senhor, que é dos versos 7 até 13, do capítulo 49 também. Porém, eu fiz uma promessa ontem para os irmãos, Quem estava aqui lembra qual foi a promessa que eu fiz? Isso. O verso 3, do capítulo 49, porque ele fala uma coisa, ele afirma algo, que a gente precisa entender isso daí, Então tá bom. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai ler do verso 1 até o 13, aí depois a gente vai parar no verso 3 um pouco, para depois irmos do verso 7 até o verso 13, que é a vitória do servo. Tá? Então vamos lá. Vamos primeiro ler. Ouvi-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. A ação do servo, vamos só lembrar, vou resumindo, ela é extrema. Então, se aqui nós temos terra, a gente tem que chegar aonde não existe mais terra, e de repente chega um pedacinho de terra. Então, nas ilhas. A ação dele, não é só para quem está ouvindo em primeiro lugar, a ação dele é para povos de longe. Vamos lá. O Senhor me chamou, o servo diz, desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Não se esqueça, quando o anjo chega para José, ele diz, e você vai chamar o seu filho de Jesus, porque ele é o Salvador, tá? Quando o anjo fala com Maria e fala depois com José, o que está gerado é do Espírito Santo, e fez a minha boca. O Senhor faz isso pelo servo. Não pode esquecer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É assim, é a obra de Deus, irmãos. Olha, se você crê que você se converteu porque você quis, não tem problema. Você só precisa explicar isso. Então eu já volto a dizer, você tem que estudar sobre uma coisa chamada graça preveniente. Você tem que estudar sobre isso. Falando, eu não creio que Deus me obrigou. Eu creio que Deus me obrigou. Ele me obrigou a ser crente. Mas você não precisa crer igual a mim. Porque tem um monte de gente que não crê. Pastor Vina não crê. Entendeu? Mas você tem que estudar. Não pode simplesmente, me converti porque eu quis. Então você pode ir embora quando você quiser. Ué, você se converteu porque você quis? Não, Neil, peraí, eu vou te explicar como é. Aí você tem que estudar um negócio chamado graça preveniente. Pronto, aí você vai conseguir explicar. Eu já estou te dando a dica, você que é contra mim, eu estou te dando a dica. Mas estude, não fica esse negócio de me convertir porque eu quis. Sonha, a obra é de Deus. Quando o servo fala dele, e outra coisa, não sou calvinista, hein? Só um adendo aí, não me confunda com esse povo. Vamos lá, eu falo esse povo, mas com carinho, tá? Vamos lá. E fez a minha boca como uma espada aguda. O ministério de Cristo é o ministério da palavra. Com a sua sombra, com a sombra da sua mão me cobriu. Não adianta, nada vence Cristo. E me pôs como uma flecha. Está vendo? A obra de Deus. E me escondeu, uma flecha limpa ou polida, ou uma flecha afiada. E me escondeu na sua aljava. E me disse, esse é o versículo que eu quero explicar aos irmãos. Tu és meu servo, e a Bíblia está afirmando, és Israel, aquele porque hei de ser glorificado. Guarde esse versículo, nós vamos voltar daqui a pouco. Porém, eu disse, em vão tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Olha isso, o servo falando que é inútil as coisas dele. Mas ele esvaziou-se de sua glória, ele se fez servo. E achado dessa forma, ele foi um homem igual a nós. E ele foi tentado em tudo, mas sem pecado.
mas foi tentado. Na cruz do Calvário ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Isso é o Senhor Jesus falando com o Pai. Imagine coisas que a gente já falou também, hein? Em particular. Vamos lá. Ele mostra a sua fraqueza, porque ele é um homem, não se esqueça disso. Todavia o meu direito está perante o Senhor, então ele cuida de mim, o servo diz, e o meu galardão perante meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre de minha mãe para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. E disse mais: pouco é que sejas meu servo, preste atenção, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios. Então ele alcançará realmente povos de longe. Nos alcançou, irmãos, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, e ao que a nação abomina, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor que é fiel, e do santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardei, e te darei por herança do povo, aliança, do povo, para restaurares a terra e dar-lhes em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem calor, nem sol os afligirá. Porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que esses virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e daqueles da terra de Sinim. Eu não vou voltar aqui. Sinim a gente não sabe o que é. Tá bom? A gente não sabe. Aí, existem algumas pessoas que creem que isso aqui é China. Mas, eu vou dizer aos irmãos, eu não tenho nem condições de discutir uma coisa como essa. Tá? Mas, Sinim, vamos deixar assim. Nós não sabemos o que é, mas ele está falando de terras longínquas, tá? Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nos use para a tua glória, nos use, ó Senhor Deus, como instrumento para falar da tua palavra, para ensinar o teu povo, ó Senhor Deus, e também nos ajude a aprender, a ouvir, a saber, ó Senhor Deus, a crer e a usar isso na nossa vida. Eu clamo por corações e mentes transformadas nessa manhã, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos voltar no verso 3, o servo dizendo: e me disse, quem disse? O Senhor: tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Muito bem, vamos lá. A Bíblia está afirmando que este servo, ele é Israel, tá vendo? Tudo bem? Alguém tem dúvida que existe uma afirmação aqui, que o servo é Israel? Pois bem. Aí, ontem, eu já dei um adianto, né? Dizendo que não pode ser o povo de Israel. Neil, tem gente que crê que o servo é o povo de Israel? A resposta é sim. Tem gente que crê que o servo do capítulo 49 é o servo de Israel, é o povo de Israel. Então agora vamos lá. Vamos começar assim. Irmãos, Isaías, uma chave bíblica para você. Antes disso. Antes da chave. Eu tenho uma pergunta. Quem vai responder para mim? Fala assim, Neil, pergunta para mim. Ninguém? Então vamos pegar esses dois aqui da frente. Felipe e Marcos. Nós podemos fazer doutrina em um versículo? Isso, pronto, a resposta é fácil. Não podemos fazer doutrina em um versículo. Então, Marcos e Felipe,
cheguei no capítulo 49 e li isso aqui. E me disse, tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. A gente tem que falar, opa, tem alguma coisa estranha aqui. A Bíblia está certa ou errada? Ela está certa. Quando eu me encontro com um versículo que eu não entendo direito, o que eu faço? Opa, falaram, lê o capítulo inteiro. Ao ler o capítulo inteiro, daqui a pouco eu vou pegar aqui e a gente já vai entender. Vamos imaginar que eu não entenda. O que eu faço? Eu vou para o livro. Então parou aí. Parou. Isaías, ele é dividido de uma forma que é bem clara. Então, por exemplo, nós, quando estamos no capítulo 49, guarda essa informação, nós estamos no livro, que tem, aqui é dividido em livros, no livro do servo. Tudo bem? Nós estamos no livro do servo. Então, ele começa, acho que, será que é 38 ou 39? Certo? Vai até o 55. Se o 38 é a doença, mas deve ser a partir do 40, alguma coisa assim, irmãos. Os embaixadores de Babilônia, aqui fala um pouco do ministério de Isaías também. Mas, capítulo 49, livro do servo, ele vai até o capítulo 55. Então vamos lá. Se o servo é Israel no capítulo 49, então agora nós temos um problema. Porque o mesmo homem do capítulo 52 de Isaías, vou ler rapidamente para os irmãos, eu tenho que correr, né? Aí, ó, já foi. Ó, eu vou ler, não precisa não. Eis que eu nem vou falar para você não ir. Eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado a muito sublime. Ué, vai ser Israel isso aqui? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem o Senhor manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Todos nós andávamos como ovelhas, desgarrados como ovelhas, cada um seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Se você, claro, desculpa, você não, perdão, você não crê que o servo do capítulo 49 é Israel. Você é crente. Quem crê são os judeus ortodoxos. É por isso que eles falam que no capítulo 53 de Isaías, o servo não é Jesus. Porque eles creem que o servo é Israel. Então, tudo o que acontece no capítulo 53, eles têm, por exemplo, o capítulo 49, para dizer, não é Jesus. Porém é o seguinte, pegue qualquer judeu que vá à sinagoga. Qualquer judeu que vá à sinagoga. Abra o capítulo 53 sem ele saber onde está. E comece a ler. E pergunte a ele, de quem está falando? Sabe o que ele vai responder? Você sabe ou não? De Jesus. Porque ele sabe da história de Cristo. Mesma coisa, pega o Salmo 22, né? Só para eu não errar. Deus meu, por que me desamparaste? Você lê o Salmo 22. Para alguém que vai à sinagoga, sabe? Pergunta, de quem está falando o texto? Ele vai falar o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Ele vai falar que é quem? Jesus. Aí você pega e mostra. Ué, no Velho Testamento está falando de Jesus? Pronto. É desse jeito. Porque nem todos conhecem o texto bíblico. Opa, deixa eu voltar lá no meu texto. Então é aquele negócio. A gente vai para o livro. Então é claro que não pode ser Israel, o povo. Quando Isaías vai falar sobre o povo de Israel, chama de Sião. E é assim, olhe no próprio texto comigo. Olhe no próprio texto comigo, verso 5 do capítulo 49. Agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo,
para que tornes a trazer Jacó. Ué, Israel vai trazer Israel? Continue o texto. Porém, Israel não se deixará juntar. Então o povo vai lutar contra ele mesmo? Porque se o povo está sendo usado para trazer de volta, aí você pode até falar assim, não, Neil, mas é o seguinte, o verso 6 diz, pouco és que seja meu servo para restaurares a tribo de Jacó e para restaurares a tribo de Jacó. Calma. Neil, você sempre diz que aqui existem fiéis. Quando alguma coisa acontecer, é para os fiéis se levantarem. Meu irmão, se eu endoidar, joia, começar a falar que Cristo não é Deus. Ó, misericórdia, hein? O que os irmãos vão fazer? Pode falar um aí, fala um aí. O que você vai fazer? Cheguei aqui no púlpito, por favor, é uma brincadeira, não vale fazer corte, hein? Jesus não é Deus. Pronto, o que você faz? Hã? Isso, tá certo. Não precisa ser a força, porque eu vou estar doido, mas você vai falar. Peraí, pastor, peraí, parou. Repete isso aí, qualquer um, no meio, daqui, ó. Peraí, não ouvi direito. Peraí, o senhor falou o quê? Não, estou falando que Jesus não é Deus, eu cheguei à conclusão. Por favor, irmão, desça daí. Pronto, tem que ter fiel aqui. Só que daí é o seguinte, olha o texto. Ele está falando que vai trazer Jacó. Os fiéis, então, vamos imaginar que sejam os fiéis, que Israel ali são os fiéis, para tornares a trazer os preservados. Ué, aí bagunçou. Já tem gente preservada lá? E ele vai trazer os próprios preservados? Não, tem que ser outro, fora do grupo. É fora do grupo dos preservados que tem que ser. Quem é esse? Jesus. Tá? Já falei muito do verso 3, preciso agora falar de 7 versículos em 19 minutos. Vamos lá? Estão preparados? E não adianta falar para eu continuar, porque eu prefiro que vocês falem continue do que vocês falem, que chatice. Hein? Vamos lá? Agora são 18 minutos. Vamos lá, irmãos. Verso 7. Assim diz o Senhor, preste atenção no Deus de Jacó. Preste atenção no Deus de Israel, no Deus de Sião. Assim diz o Senhor. Ele diz que Ele é Redentor de Israel, o Santo de Israel. E Ele diz, a alma desprezada. Para quem Ele está falando? Para Jesus. A alma desprezada é o servo. Ele não está falando para mim, nem para você, não está falando para o profeta. O texto está falando sobre o servo. Ele sofrerá? O que você acha? Claro que sofrerá. Comigo, aqui, verso 4. Porém, eu disse o servo dizendo, em vão tenho trabalhado. O servo está dizendo, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Só que ele confia em Deus. Então, porque daí continua o texto, tá, que eu não tenho tempo. Ele está dizendo a alma desprezada, ao que a nação abomina. Nação não pode ser o povo de Israel. Sempre lembra disso. Quando fala da nação ou das nações, é fora do povo de Israel. Para o povo de Israel, chama de Jacó, chama de Israel, Efraim, chama de Sião. Aqui é o povo fora da nação de Israel. Ao servo, percebeu? Dos que dominam. Então agora eu vou ler o texto continuamente para você entender. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que a nação abomina, ao servo dos que dominam. Preste atenção agora. Ele é desprezado, essa alma é desprezada, as pessoas abominam, querem ele longe. Mas só que olha o contraste. Os reis o verão. E sabe o que vai acontecer? Se levantarão, terão respeito por ele. Como também os príncipes diante dele se inclinarão, reverência total, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Para quem ele está falando no verso 7? O verso 7 é a continuação do texto, aqui é a vitória do servo. Mesmo nas dificuldades, mesmo no desprezo, uma hora todos se inclinarão. Vamos lá. De sorte que haja em vós, todos juntos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem.
foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome. Então vai se inclinar, que é sobre todo nome, vai se levantar, e ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pronto, todos vão se levantar, todos vão se inclinar. Assim diz o Senhor, verso 8, no tempo aceitável, agora preste atenção, te ouvi, e no dia da salvação, te ajudei, e te guardei, e te darei por aliança do povo. Irmãos, isso é o Senhor Deus cuidando para que o ser humano seja salvo. Então a gente tem que lembrar, existe uma obra que é do Senhor. Então desculpa irmãos, do Pai. Então, por exemplo, é o Pai que envia o Filho. O Filho é obediente, ele foi obediente até a morte de cruz, porque ele é o Deus homem. Mas irmãos, toda a obra que Cristo faz como homem, lembra, ele esvaziou-se de sua glória, não foi? Vamos lembrar, por favor. O Senhor Jesus, o Deus Filho, ele é Deus? Ele sempre foi Deus? Ele é homem? Ele foi o homem a partir do momento que ele nasceu? Feliz Natal, tá? Ele nasceu, ontem tinha um... Por que tiraram o boneco daqui? Não era para tirar o boneco daqui, ainda me perguntaram, é para deixar ou para tirar? Eu falei, para deixar. Tudo bem, mas tiraram, desobedeceram, mas não sabia, essa pessoa não sabia. Quando ele nasceu, Feliz Natal, era um homem, não era? Ótimo. O homem andou sobre as águas? Alguém falou não? Não, eu vi não aí. Não. O homem andou sobre as águas ou não? Andou, claro que andou. Fechou, muito bem. Deus sentiu fome? Isso. Pronto, acabou. Joia? Ele é o Deus homem. Então tudo que ele faz nessa terra, como homem vazio de sua glória, ele faz pelo Espírito. Porque vem o Espírito Santo e o reveste de todo o poder. Quando você pensa que ele se esvazia, tá? Tem que pensar, olha irmão, por favor, Cristo, eu assisti um filme uma vez, não é mentira isso que eu vou falar, eu vi no filme. É mentira o filme, mas não o que eu vou contar. Cristo errou o pé da mesa. Quem assistiu esse filme já? Aquilo ali é uma palhaçada, irmão. Se você assistiu, você sabe. Cristo errou o pé da mesa, que ele era carpinteiro. Então ficou 3 pernas iguais e uma troncha, assim que caía a mesa. Aí Cristo, o pé cresceu. Não, irmão, para com essas coisas. Caiu uma pombinha. Pô, morreu a pombinha. Aí Cristo, a criancinha, pega a pombinha, ressuscita a pombinha. Para com essas coisas. Para com essas coisas. Tá bom? Então, Cristo faz pelo Espírito. Então, veja bem. O Senhor, no tempo aceitável, na plenitude dos tempos, Ele ouve. Ele, irmãos, preste atenção. Ele ajuda, Ele guarda e Ele faz uma aliança. Então, é o Senhor Deus cuidando do servo e cuidando da salvação. Então, é assim. Quando você vê o Senhor Deus fazendo aliança, vocês dois vão casar, né? Boa, gostei de vocês. Você, cidadão, você pediu essa moça em casamento. A ideia da aliança é unilateral, viu? Eu não quero saber o que ela vai fazer, que ela é chata, o problema é seu. Aí você fala, aceitei, Neil. Aceitou? Aceitei. Tem certeza? Não, eu aceitei. É unilateral também. Ninguém te obrigou a aceitar. Chegou esse moço bonito, esse gato, me derreti. Problema é seu. A aliança é unilateral. É que nem Deus aqui, ó. É isso aí, vamos brincar. Não quero mais, quer. Quer porque você falou que é crente. Você falou, é unilateral. Eu que pus a aliança no dedo dela. Acabou, meu amigo, é a mesma coisa. Eu recebi, ele ajoelhou, eu chorei. Ai, obrigado, que coisa linda. O problema é seu, acreditou porque quis. A aliança é unilateral. É que nem Deus aqui, ó. Ele faz uma aliança com o servo. Acabou, nada vai dar errado. Nada vai dar errado. E ele cuida de tudo.
Ele cuida de tudo. Ele é o Deus que faz uma aliança e acabou. Então é o seguinte, no dia que eu e você, a gente se chega a Ele de todo o nosso coração, não adianta, estamos nas mãos dEle. Nas mãos. Quem é que tira a gente das mãos dEle? Ninguém. Porque a partir do momento que a gente se chega com o coração disposto a nos submetermos, sabe o que acontece? Ele cuida de nós da mesma forma que Ele cuidou do servo. Aqui é bem claro o texto, que Ele está cuidando do servo dEle. E o servo dEle é o Messias. O servo dEle é aquele que é luz para os gentios. O texto diz assim: assim diz o Senhor, no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei uma aliança, e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra, e dar-lhes em herança as herdades assoladas. Agora continue. Para dizeres aos presos, saí, e para dizeres aos que estão em trevas, aparecei. Então é isso, irmãos. Vamos lá. A gente não pode ser preso por qualquer coisa, tá? Porque um dia Cristo falou, pode sair. A gente não pode ficar fazendo coisas às escondidas. Porque onde Cristo chega, tem luz. E Ele fala, aparecei. Olhe, vamos lá. Nós temos lutado contra o nosso pecado. E eu sei disso. Todos nós. Tenho dito isso durante o meu ministério. Temos lutado contra os nossos pecados. Porém é o seguinte, não é possível que todas as vezes eles vençam. Isso não é possível. Certo? Você pode, por exemplo, cair em tentação. Isso pode acontecer. O trabalho do diabo e seus anjos é tentar. Você pode cair em tentação. Isso pode acontecer. Só que você não pode ficar lá. Eu não posso ficar lá. As pessoas têm que olhar para os meus pecados e falarem assim: puxa, que surpresa. É isso que as pessoas têm que pensar. Porque um dia eu estava preso e Jesus falou, pode sair. Um dia eu estava em trevas e Ele falou assim, ó, pode vir para a luz. Deus, Ele está cuidando de nós. O Senhor Jesus está cuidando de nós. E aí, olha só, preste atenção no sustento, naquilo que nós precisamos. Olha só. Verso 9. Passarão nos caminhos e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Preste atenção no verso 10. Nunca terão fome, agora vai sempre em pares. Ó, simbolizando plenitude. Sempre em pares agora. Qual é a ideia aqui? Plenitude. Então, preste atenção. Necessidades internas. Nunca terão fome nem sede. É isso que Ele está fazendo conosco. Agora, ó, perigos externos. Por exemplo, nem calor, nem o sol os afligirá. Ele está cuidando de tudo, é pleno, irmãos. É pleno. Então, vamos lá. Vamos olhar para as nossas vidas. O Senhor Deus, Ele nos libertou. Só que a gente é livre para fazer o que, irmãos? Ótimo. Teve um que falou. A gente é livre para fazer o que é certo. E quando a gente faz errado, a gente se arrepende. A gente não é livre para fazer o que quer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é pela verdade, a gente é sempre pelo certo, irmãos. Muito bem, Ele nos libertou. Ele nos trouxe a luz. Agora sabe o que Ele faz? Ele nos dá pasto. E você vai perceber agora pelo texto. Em qualquer circunstância. E eu não estou dizendo que Ele vai te dar comida todos os dias. Eu estou dizendo que Ele vai te sustentar de tudo. Agora não se esqueça. A gente tendo o que comer e o que vestir. Aí gostei. É assim. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando com o que tens, porque Ele te disse. Vai, Maria Isabel. Não te deixarei,
nem te desampararei. Deus te abençoe, filha. É isso. Ele está cuidando de todas as coisas. Preste atenção aqui. Vamos lá? Eles passarão nos caminhos, em todos os lugares haverá... Oh, meu pai, desculpa. Eles passarão nos caminhos e em todos os lugares altos haverá o seu passo. Nunca terão fome nem sede. Nem o calor, nem o sol os afligirá. Porque o que se compadece dele, preste atenção, mais um par, os guiará e os levará. Sempre de par em par, mostrando para nós que é completo. Agora vamos lá? É no seu tempo? É no meu tempo? Nós estamos nessa terra. Nós não somos salvos da presença do pecado. O pecado continua a nos afetar? Sim ou não? Ótimo. Vamos lá. Sempre pensando, crente pode morrer atropelado? Pode, então tome cuidado. Certo? Crente pode ser assaltado? Tome cuidado, pronto. Só que Cristo quer cuidar de nós. Olha só, vamos lá. Porque o que se compadece deles, verso 10, tá? Os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Fique tranquilo, Ele está cuidando de tudo. Nós não teremos fome, não teremos sede, Ele cuida do pasto, Ele cuida das águas. Isso é Deus cuidando de nós. É Ele mesmo que guia e Ele mesmo que leva. Excelente, mas cada um de nós, de vez em quando, a gente quer fazer o nosso próprio caminho. Você já, presta atenção. Você já falou com alguém que veio pedir um conselho para você que não era conselho? Então vou te dar um exemplo. Na verdade, ele não quer que você diga o que ele deva fazer, mas ele está querendo que você concorde com ele. Ele quer uma palavra de afirmação para fazer aquilo que ele quer. Aconteceu com vocês, algumas cabeças já balançaram a cabeça. Se você não é pai, aí você tem que pensar no amigo. Mas se você por acaso é pai ou mãe, se você falar que nunca aconteceu, você só pode estar em outro planeta. Só eu, né, mãe, que nunca fiz isso. Não é? Mas não tem esse negócio. Tem gente que vem até você, pastor Ricardo, o irmão tem 2 anos de ministério, mas é certeza que teve alguém, eu vou lá no pastor Ricardo para ele falar sim para mim, quer ver? Vou dar um jeito. Aí chega uma hora que o irmão fala assim, quer saber? Você não fala isso porque faz se quiser. O que vai acontecer é que se Deus me der vida, depois eu vou estar lá para te ajudar. Irmãos, é Ele que cuida de todas as coisas. Verso 11. Preste atenção. Olhe como Ele é. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas estradas serão levantadas. Ô Ney, mas o que tem a ver isso daí com o que ele está falando nos versos anteriores? Calma, na verdade nada. Porque o que importa é o verso 12. Por enquanto nada. Mas você está entendendo, se você não leu o verso 12, você que é curioso já está lendo, né? Que você é esperto. Mas você que ainda não leu o verso 12, e farei de todos os meus montes um caminho. Opa, peraí. Então ele quer que a gente chegue em algum lugar, e as minhas estradas serão levantadas. Bom, você pode pensar de 2 formas. Ou ele vai aplanar tudo, certo? Numa ideia de deixar tudo plano. Ou ele vai te dar todas as condições para mesmo aquilo que parece intransponível, você atravessar. Aí você tem que ver. Por exemplo, olha só, uma coisa, um fato, né? O Mar Vermelho se abriu. Pronto. Está vendo? Será que Cristo vai aplanar os montes para a gente andar mais tranquilo? Tudo vai ser uma planície? Ou será que por enquanto, tá? Estamos aqui nesse mundo ainda de pecado. As coisas parecem que a gente não consegue contornar, atravessar, mas Ele vai lá e fala, pode vir. Porque sou eu que estou guiando, sou eu que estou levando, como a gente viu no verso anterior. Pode vir a mim. Não importa se você está cansado ou oprimido, vem. Você põe o meu jugo, pode vir.
Não é a ideia de vir, assim, eu sei que a gente deve ir como nós estamos, eu sei disso, tá? Tá bom? É claro, estou cheio de pecado, vou esperar, por exemplo, parar de fumar para me converter? Não. Eu vou parar de dever para me converter? Não, eu me converto e acerto minha vida com Cristo. É isso que eu tenho que fazer. Sabe o que você tem que fazer hoje? Você tem que se entregar a Cristo. E os crentes que estão longe, de alguma forma, têm que se arrepender. É isso. Ele está cuidando de tudo. Perceba, o servo cuida de tudo. Irmãos, mais 2 ou 3 minutos e eu termino. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas estradas serão levantadas. E eis que estes virão de longe. Eu e você aqui. A gente está nessa caminhada, irmãos. Porque Ele está cuidando de tudo. Não vai ter fome nem sede. Ele fez uma aliança conosco. É isso. Ele está nos levando a mananciais. Pode vir de longe, irmãos. Encontre com Cristo e diga Feliz Natal. Pelo menos essa época do ano serve para alguma coisa. Essa época do ano está afastando as pessoas de Cristo. E eu e você, a gente precisa lembrar elas, que elas podem vir de longe. Feliz Natal. Verso 12. E eis que esses virão de longe, e eis que aqueles do norte, olha só, e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim, sei lá, do oriente, vai vir. E aí, termino aqui. Perceba tudo, toda a criação, não importa onde esteja, tudo é dele, e tudo um dia vai se voltar para ele. Eu digo até, eu afirmo isso, irmãos, eu afirmo com temor, mas convicto. Não existirá ninguém que não vai glorificar a Cristo. Ninguém. Então, dobra o joelho, confessa que Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Não tem salvação, vai para o inferno. Mas que vai fazer isso, vai. Todos. Mas alguns vão dobrar os seus joelhos. Perante Ele, quem vai ficar aqui? Aquela ideia, os pastores deixaram de fazer o que tinha por fazer, porque mandaram eles lá. Os magos do Oriente andaram, irmãos, muito tempo. Aquele negócio, um caminho do Oriente até Belém, até Israel, perdão, demorava de 6 meses a 2 anos. O lugar mais próximo era 6 meses, o lugar mais longe são 2 anos, irmão. E aqueles homens enfrentaram tudo. Não é negócio de 3 homens chegando não, com presentinho não, irmãos. É uma comitiva. As pessoas tiveram acesso a Herodes. Irmãos, fala assim, ô presidente, por favor, eu quero falar com o senhor. Vai, tenta. Chega lá na prefeitura e fala assim, prefeito, eu quero falar com o senhor. Tenta, ir lá. Mas eles tiveram acesso a Herodes conversou com eles. Herodes, o grande. É isso que acontece, irmãos. Pararam tudo, enfrentaram perigos, esses homens enfrentaram perigo de assalto, de tudo, da noite, que é do deserto, o calor do dia, é tudo, irmãos. Enfrentaram Herodes. E aí, a gente diz Feliz Natal, porque exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra. Então não importa, tudo vai adorar. E vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Essa é a obra do servo vencedor. Ele é vencedor, e porque ele é vencedor, nós somos vencedores nele. Feliz Natal, Deus te abençoe. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Abençoe teu povo, nos use para a tua glória, e nos faça teus servos, ó Senhor Deus. Aqueles que o Senhor tem cuidado, aqueles que o Senhor salvou, aqueles que o Senhor fez uma aliança, que só depende do Senhor. Nós te agradecemos por isso, pedimos que o Senhor abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso dia, Pai, nos ajude a voltar hoje para pregar o Evangelho. Todos nós, ó Senhor Deus. Que o Senhor dê oportunidades de falarmos de Cristo a pessoas que estarão conosco hoje à noite. E abençoe o pastor Viana, tanto lá no sepultamento da irmã Regina, quanto na pregação de hoje à noite. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Deus abençoe, muito obrigado, até a noite.